Eles o chamavam apenas de o órfão. Ninguém se preocupava em aprender seu nome. Para os vizinhos do vilarejo poeirento, ele era só o garoto magro demais, de roupas remendadas, vivendo numa tenda velha no limite da aldeia, onde o vento batia mais forte e o frio chegava primeiro. Seus pais tinham morrido cedo, levados por uma febre que não escolheu idade nem piedade. Desde então, o menino aprenderá a conversar com o silêncio, a dividir o pão com a fome e a adormecer ouvindo a própria respiração como única companhia. Se você acredita que as maiores vitórias nascem da dor, da solidão e da fé silenciosa de quem não tem ninguém, já se inscreva agora no canal, porque essa história pode mudar a forma como você enxerga a vida. Ative o sino, fique até o fim, porque o que salvou esse menino foi exatamente aquilo que todos chamaram de loucura. A tenda era tudo o que ele tinha. Um pano grosso, sustentado por estacas tortas, que rangia à noite como se fosse desabar a qualquer momento. Quando chovia, a água escorria pelas costuras, pingando direto em seu rosto. Quando fazia frio, o vento atravessava o tecido como se ele nem existisse. Ainda assim, ele chamava aquele espaço de lar. Não por conforto, mas porque ali estavam suas lembranças, seus medos e seus sonhos. Os vizinhos passavam todos os dias. Alguns fingiam não ver. Outros olhavam com desprezo. Havia quem risse, quem cochichasse, quem dissesse que aquele menino não sobreviveria ao próximo inverno. É questão de tempo, diziam. Sozinho assim, não vai durar. Mas o menino observava. Observava o céu, as nuvens, o comportamento do vento. Observava como as tempestades mudavam, como ficavam mais longas, mais violentas. Observava coisas que adultos ocupados demais jamais perceberiam. À noite, deitado sobre o chão duro, ele pensava. Pensava muito. Pensava em como sobreviver quando ninguém esperava que você sobrevivesse. Certo dia, depois de uma chuva particularmente forte que quase arrancou sua tenda do chão, ele tomou uma decisão. Não foi impulsiva. Foi silenciosa, madura, nascida do medo, mas também da esperança. Ele começou a juntar pedaços de madeira descartados, restos de lona rasgada, tábuas que ninguém queria. Trabalhou sozinho, com as mãos feridas e os dedos inchados. Dia após dia. Quando os vizinhos perceberam o que ele estava fazendo, começaram as risadas. Você enlouqueceu, gritava um. Um telhado em cima de uma tenda. Pra que isso? Zombava outro. Mal consegue se alimentar e acha que vai construir alguma coisa, diziam entre gargalhadas. O menino não respondia. Continuava. Martelava em silêncio. Ajustava cada pedaço com cuidado. Não era bonito. Não era simétrico. Mas era firme. Ele estava construindo um segundo telhado, elevado, acima da tenda, deixando um espaço de ar entre o pano e a madeira. As risadas aumentaram. Chamaram de construção inútil. Disseram que era perda de tempo. Apostaram que cairia na primeira ventania. Na noite em que ele terminou, estava exausto. Mal conseguia ficar em pé. Sentou-se no chão, encostado na estaca da tenda, e olhou para cima. O céu estava estranho. Pesado. As nuvens não se moviam como de costume. O ar parecia parado demais. Um silêncio desconfortável tomou conta do vilarejo. Então veio a tempestade. Não era uma chuva comum. O vento uivava como um animal ferido. A água caía em lâminas grossas, empurradas com violência. As tendas dos vizinhos começaram a ceder. Telhados voaram. Portas se soltaram. Pessoas gritavam, corriam, tentavam salvar o que podiam. Na tenda do menino, algo diferente aconteceu. A chuva batia com força no telhado de madeira, mas não atravessava. O espaço de ar criado entre o telhado e a tenda fazia com que a água escorresse para os lados, longe do pano. O vento, ao encontrar resistência dupla, perdia força. Dentro, pela primeira vez desde que seus pais morreram, o menino estava seco. Protegido. Vivo. Enquanto o vilarejo lutava contra a fúria da natureza, a tenda que todos haviam ridicularizado permanecia firme. Quando a tempestade passou, o dia amanheceu com silêncio pesado. Casas danificadas. Pertences destruídos. Pessoas chorando perdas. E no limite da aldeia, a tenda. Em pé. Intacta. Os mesmos vizinhos que riram caminharam lentamente até lá. Olhavam sem entender. Alguns tocavam a madeira, incrédulos.
Outros abaixavam a cabeça, envergonhados. O menino saiu de dentro da tenda, com o rosto cansado, mas os olhos vivos. Não havia orgulho em sua expressão. Apenas calma. Ninguém riu naquele dia. Alguns dias depois, começaram a pedir ajuda. Perguntavam como ele teve a ideia. Como conseguiu prever. Como construiu. O menino ensinou. Sem rancor. Sem cobrar nada. Porque quem aprende a sobreviver sozinho, aprende também o valor de compartilhar. Aquela tenda deixou de ser apenas um abrigo. Tornou-se símbolo. Símbolo de que nem toda proteção é óbvia. De que nem toda ideia estranha é inútil. De que às vezes, o que salva sua vida é exatamente aquilo que os outros zombam. O menino órfão nunca esqueceu as risadas. Mas também nunca deixou que elas o definissem. Ele aprendeu cedo demais uma lição que muitos adultos nunca aprendem. Quando você constrói pensando no amanhã, mesmo sozinho, você pode resistir a qualquer tempestade. E talvez, enquanto o mundo ri dos seus planos, você esteja exatamente no caminho certo. Depois daquele dia, algo mudou no ar do vilarejo. Não foi imediato, nem declarado em palavras, mas era visível nos gestos. As pessoas passaram a olhar o menino de outra forma. Não mais como o órfão condenado, mas como alguém que enxergava antes da tragédia chegar. Ainda assim, o respeito vinha misturado com culpa, e a culpa quase sempre se transforma em silêncio. O inverno se aproximava. Diferente dos outros anos, trazia um frio mais agressivo, como se a terra inteira estivesse doente. À noite, o vento parecia cortar a pele, e o céu ficava limpo demais, estrelado demais, sinal de geada forte. Muitos dos que riram do segundo telhado agora dormiam mal, com medo de que suas casas não resistissem. O menino continuava sua rotina. Acordava cedo, buscava água, recolhia o que podia para comer. Mas agora havia algo novo. Pessoas observavam de longe. Crianças se aproximavam em silêncio. Uma delas, menor que ele, parou certa tarde e perguntou, quase sussurrando, se o telhado realmente o havia salvado. Ele assentiu com a cabeça. A criança sorriu, como quem encontra esperança num lugar improvável. Naquela noite, outra tempestade veio. Não tão violenta quanto a primeira, mas fria, insistente, cruel. A chuva congelava ao tocar o chão. Dentro da tenda, o menino percebeu algo diferente. O ar entre os dois telhados mantinha o calor por mais tempo. O frio demorava a entrar. Ele se encolheu, abraçando os próprios joelhos, e pela primeira vez sentiu algo parecido com segurança. Do outro lado da aldeia, gritos começaram a surgir. Uma família teve o telhado arrancado parcialmente. Outra perdeu quase tudo com a água congelada. Sem que ninguém pedisse, o menino saiu da tenda. Caminhou no escuro, enfrentando o vento, e chamou quem precisasse de abrigo. Um por um, foram entrando. Primeiro 2 crianças, depois uma mulher tremendo, depois um homem ferido na perna. Dentro daquele espaço pequeno, todos se apertaram. O calor dos corpos, somado à proteção dupla do telhado, fez com que sobrevivessem à noite mais fria do ano. Ao amanhecer, ninguém saiu imediatamente. Havia um constrangimento coletivo. Aquela tenda, antes motivo de piada, agora era o único lugar onde a vida resistira intacta. Alguns choravam em silêncio. Outros observavam o menino como se o vissem pela primeira vez. Um dos homens, conhecido por ter sido o mais cruel nas risadas, ajoelhou-se diante dele. Não pediu desculpas em voz alta. Apenas abaixou a cabeça. Às vezes, o arrependimento não precisa de palavras. Nos dias seguintes, algo inesperado aconteceu. O vilarejo começou a se mover. Pessoas trouxeram madeira melhor, lona nova, ferramentas. Não como caridade, mas como reconhecimento tardio. Queriam aprender. Queriam copiar a ideia. Queriam sobreviver. O menino ensinou tudo. Mostrou como criar o espaço de ar, como posicionar o telhado contra o vento, como deixar a água escorrer. Trabalhou até as mãos sangrarem de novo, mas agora não estava sozinho. Pela primeira vez desde a morte dos pais, ele sentia que pertencia a algum lugar. Quando o inverno terminou, nenhuma vida foi perdida. As tempestades vieram, o frio atacou, mas o vilarejo resistiu. E sempre que alguém perguntava como tudo começou, a resposta era a mesma. Foi aquele menino. Aquele que rimos. Anos depois, quando ele já não vivia mais numa tenda, mas numa casa firme,
com paredes de verdade, ainda lembrava das noites frias em que só tinha o céu como testemunha. E sempre que alguém desacreditava de uma ideia simples, ele repetia, com voz calma: o que salva não precisa fazer sentido para os outros. Precisa fazer sentido para você. Porque no fim, não foi apenas um segundo telhado que o salvou. Foi a coragem de continuar construindo, mesmo quando o mundo inteiro ria. O tempo passou, mas a marca daquele inverno nunca saiu da memória do vilarejo. Sempre que o vento começava a soprar diferente, alguém olhava para o céu e lembrava do menino. Não como lenda, não como herói distante, mas como lembrança viva de que a sobrevivência nasce da tensão e da humildade. Mesmo com a ajuda recebida depois, o menino não mudou sua essência. Continuava simples. Continuava atento. Enquanto os outros agora se sentiam seguros demais, ele observava de novo. Observava o solo ficando mais úmido que o normal. Observava o rio próximo subindo lentamente, dia após dia, sem fazer barulho. Observava os pássaros deixando as árvores mais cedo do que deveriam. Certa tarde, ele tentou avisar. Disse que o chão estava encharcado demais. Disse que a água não estava escoando como antes. Disse que algo grande vinha. Alguns ouviram. Outros sorriram com desdém. Agora ele vê desgraça em tudo. Cochicharam. Uma vez deu certo, não quer dizer que sempre vai dar. O menino se calou outra vez. Aprenderá que nem toda verdade encontra ouvidos prontos. Voltou para sua antiga tenda, que agora ficava guardada atrás da casa nova. Mexeu na madeira. Reforçou estacas. Elevou ainda mais o segundo telhado. Cavou pequenas valas ao redor, guiando a água para longe. Trabalhou noites inteiras, guiado apenas por uma sensação estranha no peito. Na madrugada do quinto dia, o rio transbordou. Não foi súbito. Foi lento e traiçoeiro. A água começou a invadir as partes mais baixas da aldeia enquanto todos dormiam. Quando perceberam, já era tarde demais. Casas começaram a ceder. O barro engolia paredes. O pânico tomou conta. O menino já estava acordado. Saiu correndo, batendo de porta em porta, gritando para que subissem, para que corressem para a parte mais alta, para perto de onde ele havia montado novamente sua tenda reforçada. Alguns obedeceram. Outros hesitaram. Outros demoraram demais. Quando o sol começou a nascer, metade do vilarejo estava alagada. Mais uma vez, o lugar mais seguro era o mais improvável. A tenda elevada, com 2 telhados e o solo preparado, resistiu. Pessoas se aglomeraram ali, assustadas, molhadas, tremendo. O menino ajudava sem parar. Puxava crianças pela mão. Amparava idosos. Dividia o pouco alimento que tinha sem contar quantas bocas havia. Em certo momento, exausto, sentou-se por um instante. Olhou em volta. Viu rostos que antes riam. Rostos que antes ignoravam. Agora, todos olhavam para ele com algo diferente nos olhos. Não era admiração exagerada. Era reconhecimento profundo. Quando a água baixou dias depois, o vilarejo estava ferido, mas vivo. E dessa vez, ninguém fingiu que foi sorte. Reuniram-se em silêncio. Um dos mais velhos falou, com voz fraca, mas firme. Nós rimos quando devíamos ouvir. Ignoramos quando devíamos aprender. Esse menino nos salvou 2 vezes. E das 2, estava sozinho quando começou. Ninguém aplaudiu. Ninguém gritou. Apenas assentiram, um a um. O menino não disse nada. Nunca precisou dizer. Anos depois, viajantes que passavam pelo vilarejo ouviam a história e perguntavam onde estava aquele garoto. Apontavam para um homem simples, de mãos calejadas e olhar atento, sempre observando o céu antes de qualquer um. E ele nunca se apresentava como Salvador. Apenas dizia: eu só construí antes da dor chegar. Porque algumas pessoas não aprendem com conforto. Aprendem com a perda. E outras, aprendem observando o mundo em silêncio, enquanto todos riem. E é por isso que, às vezes, aquilo que parece exagero, loucura ou medo, é exatamente o que vai te manter vivo quando a tempestade chegar. Mesmo depois de tudo, a vida não se tornou fácil para ele. A gratidão do vilarejo não apagava os anos de abandono, nem preenchia o vazio deixado pela ausência dos pais. Havia noites em que ele ainda acordava com o som da chuva imaginária, o coração disparado, como se estivesse novamente sozinho naquela tenda frágil, pequeno demais diante do mundo.
Mas algo havia mudado dentro dele. Não era orgulho. Era consciência. Ele entendia agora que sobreviver não era apenas resistir ao frio, à fome ou à água. Era resistir à indiferença. Era continuar fazendo o certo mesmo quando ninguém aplaudia, mesmo quando ninguém acreditava. Certa manhã, encontrou uma criança sentada perto da antiga tenda, agora guardada como lembrança. O menino tinha os pés descalços, roupas rasgadas e o mesmo olhar perdido que ele próprio tivera anos antes. A criança perguntou se aquela era a famosa tenda do telhado estranho. Ele sorriu pela primeira vez em muito tempo. Sentou-se ao lado dela e contou tudo. Não a versão heroica, mas a verdadeira. Falou do medo, das noites chorando baixinho, da fome que fazia doer, da solidão que parecia esmagar o peito. Falou das risadas. Falou de como quase desistiu. A criança ouviu em silêncio absoluto. E por que você continuou? Perguntou, com voz fraca. Ele demorou a responder. Porque ninguém viria me salvar, disse, por fim. Então eu precisei me salvar sozinho. A criança abaixou a cabeça, como quem entende mais do que deveria para a própria idade. Nos meses seguintes, outras crianças começaram a se aproximar. Algumas órfãs. Outras ignoradas. Outras apenas invisíveis. Ele ensinava coisas simples. Observar o céu, sentir o vento, perceber o silêncio antes do perigo. Ensinava que nem todo abrigo precisa de paredes, mas todo ser humano precisa de atenção. O vilarejo, aos poucos, deixou de ser apenas um lugar de sobrevivência. Tornou-se um espaço de cuidado. Não porque todos se tornaram bons, mas porque aprenderam, tarde demais, o preço de rir de quem tenta se proteger. Anos depois, quando uma grande seca ameaçou a região, o vilarejo já estava preparado. Reservatórios construídos. Estruturas reforçadas. Pessoas treinadas para ouvir sinais. Não houve pânico. Não houve mortes. E ninguém esqueceu quem ensinou tudo isso sem nunca exigir nada em troca. Quando já estava velho, com os cabelos marcados pelo tempo, ele voltou uma última vez ao limite da aldeia, onde tudo começou. O vento soprava leve. O céu estava limpo. Ele fechou os olhos, e por um instante, foi novamente aquele menino órfão, magro, ignorado, martelando madeira enquanto o mundo ria. Abriu os olhos com calma. Sorriu. Porque entendeu, finalmente, que o segundo telhado não salvou apenas seu corpo naquela noite. Salvou sua alma da desesperança. Salvou seu futuro. Salvou um vilarejo inteiro. E se hoje alguém ri dos seus planos, das suas ideias estranhas, da sua forma silenciosa de se preparar, lembre-se desse menino. Às vezes, a diferença entre viver e desaparecer é ter coragem de construir em silêncio aquilo que só fará sentido quando for tarde demais para rir. No fim da vida, quando os passos já eram lentos e as mãos tremiam levemente, ele passou a ser procurado não por curiosidade, mas por necessidade. Pessoas de vilarejos distantes vinham ouvir o homem que previa desastres. Ele nunca gostou desse título. Dizia que não previa nada. Apenas escutava. Escutava o vento quando mudava de tom. Escutava a terra quando rangia sob os pés. Escutava o silêncio antes do caos. Certa vez, um jovem debochado, muito parecido com os vizinhos de antigamente, perguntou por que ele sempre construía antes de precisar. Porque se cansava tanto, se preparando para algo que talvez nunca viesse. O velho respirou fundo e respondeu com a voz baixa, mas firme. Porque quando a dor chega, ela não pede licença. E quem espera ter certeza, geralmente espera demais. O jovem riu. Outros também. O mesmo riso antigo, aquele que o acompanhará na infância. Mas dessa vez, ele não sentiu dor. Apenas compaixão. Sabia que cada pessoa aprende no próprio tempo, e algumas só aprendem quando perdem. Naquela noite, sozinho, ele voltou a sonhar com a tenda. Não como abrigo, mas como símbolo. Viu o menino que fora, martelando no escuro, com as mãos feridas e o coração cheio de medo. No sonho, o menino olhava para ele e perguntava se tudo tinha valido a pena. Ao acordar, com os olhos marejados, ele sorriu. Valerá! Porque cada vida salva, cada criança que aprendeu a observar, cada aldeia que resistiu, tudo nasceu daquele segundo telhado ridicularizado. Quando ele partiu, não houve grandes cerimônias. Apenas um gesto simples. Cada família construiu, acima de suas casas, um pequeno espaço extra.
Um telhado duplo, uma proteção invisível. Não por medo, mas por memória. E sempre que uma tempestade vinha e passava sem levar nada, alguém dizia em voz baixa: ainda estamos aqui por causa dele. A história do menino órfão deixou de ser apenas uma história. Tornou-se lição. Tornou-se aviso. Tornou-se coragem. Porque o mundo sempre vai rir de quem se prepara sozinho. Mas quando a tempestade chega, é o silêncio de quem construiu antes que permanece de pé. E mesmo depois de sua partida, a presença dele continuou viva de uma forma que ninguém esperava. Anos se passaram. Crianças que ouviram a história do menino órfão cresceram. Tornaram-se pais, mães, líderes do vilarejo. Muitas delas jamais o conheceram pessoalmente, mas cresceram ouvindo o mesmo ensinamento repetido em voz baixa, quase como uma oração: observe antes, construa antes, proteja antes. Certa geração, porém, começou a esquecer. O mundo ficou mais confortável. Novas casas, materiais melhores, promessas de segurança vindas de fora. Alguns passaram a dizer que o segundo telhado era exagero antigo, coisa de um tempo de miséria que não voltaria. Alguns até removeram o espaço extra para embelezar as construções. Até que o céu mudou outra vez. Não foi uma grande tempestade, nem uma enchente violenta. Foi algo mais perigoso, uma sequência de pequenos sinais ignorados. Chuvas fora de época. Ventos irregulares. Rachaduras discretas no solo. Os mais jovens não perceberam. Os mais velhos sentiram o mesmo aperto no peito que sentiram décadas antes. Uma senhora, que quando criança dormira na tenda durante a grande enchente, levantou-se numa reunião e disse com voz frágil: já vimos isso antes. Riram dela. Disseram que o mundo era outro. Disseram que agora havia garantias. Disseram que o medo envelhece as pessoas. Naquela noite, a senhora foi até sua casa e subiu ao pequeno espaço entre os telhados que havia mantido por respeito à memória. Sentou-se ali, envolta em cobertores, e olhou o céu como o menino fazia. Sentiu o vento. Sentiu a vibração da terra. E chorou, não de medo, mas de certeza. 2 dias depois, a terra cedeu. Não de uma vez. Parte do vilarejo afundou lentamente, casas deslizaram, paredes rachararam. Não houve gritos iniciais. Apenas confusão. E então, pânico. Mas não foi como antes. Desta vez, muitos estavam preparados. Aqueles que mantiveram o segundo telhado, o espaço de proteção, as rotas de fuga, sobreviveram sem perdas. Outros aprenderam da forma mais dura, perdendo o que achavam permanente. Quando tudo se acalmou, ninguém precisou perguntar o porquê. A lição voltou a circular, não como história antiga, mas como verdade renovada. E alguém escreveu numa madeira simples, colocada no limite do vilarejo, onde antes ficava a tenda: aquele que se prepara em silêncio constrói futuro. Aquele que ri do cuidado constrói arrependimento. E assim, geração após geração, a continuação da história nunca foi sobre tempestades ou telhados. Foi sobre coragem invisível. Sobre ouvir quando ninguém escuta. Sobre proteger a si mesmo quando ninguém promete proteção. Porque enquanto existir alguém disposto a construir antes da dor, o espírito do menino órfão continuará vivo. E toda vez que o vento mudar de tom, alguém ainda vai parar, olhar para o céu e começar a construir, mesmo que o mundo ria. E assim, a história nunca teve um fim verdadeiro. Porque ela não pertencia a um homem, nem a um tempo específico. Pertencia a todos que aprendiam a observar. Com o passar dos anos, o vilarejo mudou de nome, cresceu, ganhou estrada, comércio, visitantes. Muitos já não sabiam exatamente quem fora o menino órfão. Alguns misturavam detalhes, outros exageravam feitos. Mas havia algo que nunca se perdeu: o hábito de parar antes de rir. Sempre que alguém apresentava uma ideia estranha, simples demais, silenciosa demais, alguém lembrava: e se for outro telhado? Isso bastava para que o riso morresse antes de nascer. Em uma tarde comum, um garoto recém-chegado ao vilarejo começou a juntar pedaços de metal e madeira atrás de uma casa pequena. Não explicava muito. Trabalhava em silêncio. Alguns jovens olharam torto. Um deles quase zombou, mas foi interrompido pelo pai, que apenas balançou a cabeça. Deixa. Observa primeiro. O garoto estava construindo algo simples: uma elevação, um reforço, uma proteção que ninguém entendia completamente.
Nada grandioso. Nada bonito. Mas feito com atenção. Meses depois, um incêndio inesperado se espalhou rápido com o vento seco. Muitas casas perderam parte do telhado. Aquela, reforçada, resistiu tempo suficiente para conter o fogo e impedir que se alastrasse ainda mais. Ninguém precisou explicar nada. O ensinamento seguia vivo. Não em placas. Não em discursos. Mas em escolhas silenciosas feitas antes da necessidade. E talvez esse tenha sido o maior legado do menino órfão. Ele ensinou que coragem nem sempre grita. Às vezes, ela martela madeira no escuro. Que inteligência nem sempre se exibe. Às vezes, observa. Que proteção não começa quando o perigo chega, mas quando alguém ousa parecer exagerado. Se hoje você sente vontade de construir algo que ninguém entende, de se preparar quando dizem que é cedo demais, de proteger quando dizem que é medo demais, lembre-se. Riram do menino. Riram do telhado. Riram da tenda. Mas quando tudo caiu, foi ali que a vida permaneceu. E o mundo continua sendo o mesmo. Primeiro ri, depois aprende. A diferença é se você vai rir com ele. Ou construir antes ponto e ainda assim, mesmo com tudo que foi aprendido, o mundo nunca deixou de testar aquela lição. Porque a memória humana é curta quando a dor não é recente. Décadas depois, uma grande caravana de comerciantes passou pela região e decidiu se estabelecer ali. Trouxeram riqueza, novas ideias, promessas de progresso rápido. Construíram casas grandes, pesadas, cheias de adornos. Riam das construções simples do vilarejo, dos espaços extras entre telhados, das valas de drenagem, das estruturas feias. Vocês vivem com medo demais, diziam. Isso aqui é atraso. Alguns moradores mais jovens começaram a acreditar. Pensaram em remover proteções, em modernizar tudo, em deixar para trás aquela herança silenciosa. Afinal, agora havia dinheiro, havia técnica, havia garantias. Foi então que um dos mais antigos, já quase sem voz, pediu para falar. Não contou a história inteira. Não falou do menino órfão. Não falou do telhado. Disse apenas uma frase. Tudo o que temos hoje nasceu porque alguém foi chamado de louco antes. Houve silêncio. Alguns entenderam. Outros não quiseram entender. Pouco tempo depois, uma sequência de ventos extremos atingiu a região. Não destruiu tudo de uma vez, mas enfraqueceu estruturas grandes, pesadas demais para se adaptarem. Casas novas racharam. Telhados caros voaram. As construções simples, flexíveis, preparadas, resistiram melhor. Não houve comemoração. Apenas confirmação. Os comerciantes partiram. Alguns ficaram. Aprenderam. Outros foram embora reclamando da terra, do clima, do azar. Mas os moradores sabiam, não era azar. Nunca foi. Naquela noite, uma criança perguntou à mãe por que eles sempre construíam pensando no pior. A mãe respondeu, acariciando seus cabelos. Porque alguém, um dia, pensou no pior para que outros pudessem ter um amanhã. E talvez seja isso que essa história sempre quis ensinar. Que o mundo não é injusto por testar. Ele é injusto por não avisar duas vezes. Os sinais sempre estão lá. O vento muda. O silêncio pesa. O céu avisa. Mas só quem aprendeu a ser ridicularizado em paz consegue ouvir. O menino órfão não deixou ouro. Não deixou nome em pedra. Não deixou estátuas. Deixou algo muito mais raro. A permissão para ser prudente sem pedir desculpas. A coragem de construir antes da dor. A força de continuar mesmo quando ninguém acredita. E enquanto existir alguém disposto a ser chamado de exagerado hoje para estar vivo amanhã, a história dele nunca vai terminar. Porque o verdadeiro abrigo não é o telhado. É a decisão silenciosa de não esperar o mundo desabar para agir. E talvez, no fundo, essa sempre tenha sido a parte mais difícil da lição. Não construir o telhado. Não enfrentar a tempestade. Mas continuar acreditando quando tudo parece calmo demais. Porque quando o céu está azul, quem se prepara parece paranoico. Quando o vento é leve, quem reforça parece fraco. Quando nada dói, quem teme parece exagerado. E foi assim que, muitos anos depois, quase tudo se perdeu outra vez. Uma geração inteira cresceu sem ver tragédias. Sem enchentes. Sem ventos fortes. Sem noites de desespero. Para eles,
O segundo telhado era apenas tradição antiga, uma superstição sem sentido. Alguns começaram a removê-lo por completo. Outros zombavam abertamente. Vocês vivem presos a um medo que nem é de vocês, diziam. Isso nunca mais vai acontecer. A frase era sempre a mesma. Nunca mais. Até o dia em que o céu ficou estranho demais para ser ignorado. Não escureceu. Ficou esbranquiçado. O ar ficou pesado. Os animais sumiram. O silêncio não era paz, era aviso. Os mais velhos sentiram o coração apertar. Reconheciam aquele silêncio. Era o mesmo de décadas atrás. Tentaram alertar. Tentaram explicar. Tentaram implorar. Poucos ouviram. Quando o desastre veio, não foi violento como uma explosão. Foi persistente. Dias seguidos de chuva sem parar. O solo saturado. As fundações cedendo lentamente. Um colapso que não dava tempo de correr, apenas de resistir. As casas que mantiveram espaço extra, as valas, as estruturas simples e adaptáveis, aguentaram. As que confiaram apenas na aparência, no peso, na certeza, ruíram. E naquela madrugada fria, enquanto muitos perdiam tudo, alguém encontrou abrigo exatamente onde a história começara. Não era a mesma tenda. Não era o mesmo telhado. Mas era a mesma ideia. Um espaço construído antes da necessidade. Uma mulher, segurando o filho nos braços, chorava em silêncio. Não de medo. De arrependimento. Riram. Ela sussurrou. Nós rimos. Um velho, com a voz cansada, respondeu. E ainda assim, alguns construíram. Quando o dia amanheceu, o vilarejo estava quebrado. Mas não destruído. Porque a lição, mesmo ignorada por muitos, nunca desapareceu por completo. Sempre havia alguém disposto a carregar o peso de parecer exagerado. E é assim que o mundo continua girando. Não são os mais fortes que mantêm tudo de pé. São os atentos. Não são os mais confiantes. São os prudentes. Não são os que riem primeiro. São os que constroem em silêncio. O menino órfão talvez nunca tenha sabido a dimensão do que começou. Mas sua verdadeira obra não foi o segundo telhado. Foi plantar, em meio à dor, a ideia de que se cuidar não é fraqueza. E enquanto existir alguém disposto a ser chamado de louco hoje para estar vivo amanhã, enquanto houver alguém que constrói mesmo sendo ridicularizado, essa história vai continuar. Porque no fim, o mundo sempre ri primeiro. E aprende depois. A pergunta é: você vai rir ou vai construir?